Oi, eu sou a Chica, e está começando mais um resumão das novelas. E menina, segura essa fofoca porque o capítulo do dia 26 de fevereiro tá cheio de reviravoltas. Tem plano maligno, ciúme rolando solto e até beijo inesperado. Então já separa o cafezinho e bora fofocar sobre tudo que vai acontecer. O capítulo começa com a Bia querendo a opinião do Cássio sobre se unirem, mas o Cássio não aceita tão fácil e pergunta o que ele vai sair ganhando. E nisso, a Bia comenta que se eles acabarem com o namoro da Beatriz, ela vai ficar murcha na novela e com isso, ele terá mais destaque que ela. Aí, o Cássio pergunta o que ele precisa fazer, e a Bia dá a ideia para ele arrumar um jeito de fazer com que ele e a Beatriz fiquem mais tempo sozinhos. Menina, a trama vai começar. A cena muda para Marlene, indignada com a proposta do Juliano. Ela fala que tem caráter e que jamais trabalharia com ele depois do que viu ontem no escritório dele. E nisso, ela manda o Juliano sair da casa dela. Isso mesmo, Marlene. Se valoriza a mulher. Na Hi-Fi, o Beto conta o que aconteceu com o dono do Germinol, e o Ronaldo fica bravo, dizendo que o Raimundo não vai gostar nada e que eles vão levar uma multa por quebra de contrato. Menina, já estou imaginando a barriga do Raimundo roncando de gastrite quando escutar isso. Enquanto isso, na pensão, o Ulisses chega para falar com a Glorinha e vê ela chorando. O Ulisses pergunta o que aconteceu, mas ela não fala e pede para ele deixar ela em paz. Gente, o que será que aconteceu com a Glorinha? Por que ela tem essas lembranças tristes? No outro dia, na emissora, o Sérgio está ensaiando com a Beatriz e o Cássio. Eles estão treinando a valsa com a ajuda da Clarice. E o Cássio já começa a colocar o plano em prática. Ele finge que não tem entrosamento com a Beatriz e começa a errar os passos. Depois, ele finge que está preocupado e diz pro Sérgio que ele e a Beatriz precisam ficar mais próximos e que deveriam fingir ser um casal de namorados para entrarem melhor no personagem. O Sérgio aprova a ideia, mas a Beatriz não aceita, dizendo que tem namorado e que o pessoal pode maldar. Nisso, o Sérgio pede para eles começarem com algo mais simples, e sugere que na emissora fiquem de mãos dadas. Ele ainda garante que ninguém vai ver. Menina, quero só ver quando Beto ficar sabendo disso. Os ciúmes vêm, hein? Enquanto isso, na casa da Marlene, ela está contando pro Érico o que aconteceu na fábrica com o Juliano e comenta que vai voltar a fazer os sabonetes na casa dela. Menina, eu acho que ela vai começar a fazer sucesso com esses sabonetes. E vocês, o que acham? Na casa do Raimundo, a Celeste chega para conversar com ele e descobre que ele tá mal da gastrite por causa da discussão com a Lígia. Aí a Celeste sugere que ele precisa trabalhar para se distrair. Quando ele chega na Hi-Fi, descobre o que aconteceu na reunião com o dono do Germinol. O Raimundo fica furioso e diz que o Beto precisava convencer o cliente a mudar o jeito da propaganda. Ele fala que vai se desculpar com o cliente, mas o Ronaldo informa que é tarde demais, que o cliente saiu furioso e que vai cobrar a multa por quebra de contrato. Menina, não falei? Sabia que ele ia ficar furioso. Na boate, a Celeste conta pra Lígia como Raimundo passou mal da gastrite depois da conversa deles. A Lígia diz que não é responsável pela gastrite dele e que ninguém mandou ele pedir ela em casamento. Aí a Celeste pergunta se eles ainda não se amam. E a Lígia começa a contar como era a vida deles antes dos filhos nascerem. Ela diz que quando começou a engravidar, ele mudava o comportamento com ela. Parecia que não amava mais e tratava ela como se fosse só uma pessoa para criar os filhos dele. Depois, elas mudam de assunto, e a Lígia pergunta como está o relacionamento da Celeste com o Edu. A Lígia diz que está preocupada e fala para ela se controlar quando tiver algumas sensações. Mas nesse momento a Celeste desconversa e sai correndo, dizendo que está atrasada para a aula. Menina, a Lígia com essa conversa de filho e depois perguntando da Celeste e o Edu. Já tô imaginando o que vai acontecer com esse casal. Vocês também acham que a Celeste pode acabar ficando grávida? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Enquanto isso, na Hi-Fi, o Beto e o Ronaldo estão conversando sobre a situação com o dono do Germinol,
E nisso chega a Bia querendo saber do que eles estão falando. O Ronaldo e a Bia começam a trocar alfinetadas, e logo depois a Bia se insinua sobre a Beatriz e o Cássio estarem bem amiguinhos, comentando que o Sérgio pediu para eles ficarem a tarde toda de mãos dadas como se fossem dois pombinhos. O Beto fica com a pulga atrás da orelha e pergunta o que ela quis dizer com isso. Menina, eu sabia que o Beto ia ficar com ciúmes do Cássio com a Beatriz. No camarim, a Clarice aparece para conversar com a Beatriz. E a Beatriz desabafa dizendo que não está gostando do que o Sérgio pediu e comenta que o Cássio é estranho e que ela não se sente à vontade com ele. Mas a Clarice começa a dar força para a Beatriz enfrentar a situação de cabeça erguida. A cena muda para o Cássio ligando para a Bia sobre a cena do beijo que vai acontecer. E ele pede para a Bia dar um jeito do Beto aparecer no ensaio. Menina, que babado! A cena muda para as fofoqueiras comentando como elas estão torcendo agora pelo relacionamento do Alfredo com a Anitta. No camarim do Alfredo, ele e a Jacira estão dando risadas sobre a cena que a Jacira fez com o Nelson. Depois, o Alfredo diz que para a felicidade ficar completa, a Jacira precisa abrir o coração dela para a Anitta. A cena muda para a Jacira visitando a Anitta e durante a conversa, a Jacira acaba pedindo desculpas. A Anitta aceita, dizendo que é página virada. Gente, finalmente a Jacira mudou. Só espero que não cause mais nenhuma encrenca. Enquanto isso, na casa da Teresa, a família está toda reunida e conversando sobre a melhora da Teresa no tratamento. Logo depois, o Alfredo comenta que vai conseguir arrumar um apartamento para morar. A cena muda para o Nelson querendo se infiltrar na plateia do Alfredo para ver se ele consegue um lanche, já que não tem mais nenhum dinheiro para nada. Menina, não falei que o Nelson não iria embora? Pra mim, o que a Jacira fez não resolveu nada. E vocês, o que acham? Na Hi-Fi, a Bia arma um jeito do Beto aparecer no ensaio mais cedo, dizendo que o ensaio vai terminar antes do previsto. No boliche, o Guto e o Vinícius estão conversando, e a Celeste flagra os dois juntos. O Edu conta para ela o que aconteceu e pede para ela não contar para a Eugênia, deixando o próprio Guto resolver e contar para a Eugênia. Menina, será que a Celeste vai abrir o bico? Na fábrica, o Basílio chega de viagem e, conversando com o Orlando, descobre que vai acabar chegando tarde em casa. A cena muda para o Basílio chegando na casa da Zélia e comentando que estava viajando e que foi para Itabira. E nisso, ele pergunta: "Você conhece alguém de lá?" Branca Ragel: "Menina, tô passada. O Basílio é muito esperto. Sempre falei isso. Quero ver agora como a Zélia vai sair dessa." A cena muda para a emissora no ensaio, onde o Sérgio vai treinar com eles a cena do beijo. Primeiro, ele faz com a Bia e depois, quando faz com a Beatriz, ele a beija com mais intensidade. E bem na hora, o Beto chega. A cena congela. Menina, só digo uma coisa, esse beijo vai dar o que falar. Escreve aqui nos comentários e me conta o que vocês acham dessa trama toda. Ah, e já se inscreve no canal, deixa o seu like para não perder os próximos babados. Um beijo da Chica e até próximo resumão.